Aumentou esse ano inteiro. Eu queria que você viesse aqui e trouxesse a tua oferta, o teu dízimo, enquanto tocamos uma bela canção. E você que vai fazer a sua transferência, não esquece do 049, amém, querido? Deus abençoe a todos aí. Ai, caiu. Eu sou grato por tudo que tenho, tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Levanta aí, querido, levanta aí. Levanta, fica de pé aí. Todos irmãos, Bate palma assim, vai, bate palma. foi Jesus, meu amigo verdadeiro, Você que crê, bate palma com fé. que fez tudo ao me dar a salvação. Vai lá. Jeová, 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 Jeová. Bate palma pra ele, bate palma. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Levanta as tuas mãos aqui, querido. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos nessa manhã te agradecer por essa mais oportunidade que nós estamos tendo, Pai. Essa oportunidade de dizimar e ofertar na tua casa, Senhor. Porque nós cremos, Senhor, na tua palavra. E cremos, Senhor, que o melhor de Deus está por vir em nossas vidas. Por isso entregamos tudo diante de Ti, Senhor. Por isso te louvamos e te agradecemos. Amém. Pode sentar, queridos. Bom dia, queridos. Fala para o teu irmão aí que Deus te deu um Natal maravilhoso este ano. Diga isso para ele. E você na sua casa, que Deus te deu um Natal maravilhoso. Nós vamos ter apesar de tudo, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? E que bom que nós estamos reunidos aqui para celebrar nesta manhã o Natal. Eu queria anunciar que nós vamos ter o culto da virada às 10 da noite, como nós tivemos no dia 31. E eu queria contar com, se você for participar, você já pode dar o teu nome. Nós vamos terminar um pouquinho antes da meia-noite, para você poder voltar para casa, ceiar. Mas nós queremos entrar em 2021 também, em oração, crendo em Deus, declarando a vitória de Deus sobre tudo isso que está acontecendo, com fé, preparar o nosso coração para entrarmos com fé em 2021, amém? Então, 10 da noite, o nosso culto da virada, Deus vai nos abençoar também poderosamente, e nós queremos declarar a palavra que a Sara Nossa Terra está lançando sobre o ano de 2021, que o ano de 2021 vai ser o ano da providência de Deus sobre nossas vidas, e nós queremos declarar isso no dia 31, amém, queridos? Fala para o teu irmão, te espero aqui no dia 31, não viaje no dia 31, e nós vamos ter também no dia 1º e no dia 2, aí já online, a celebração de verão, que vai ser feita lá em Brasília, e se você quiser, nós podemos passar o link para você depois, amém? Eu queria falar um pouquinho sobre a data, né, do Natal, e a Bíblia não nos diz exatamente
Qual é a data do Natal? Isso você não encontra nas Escrituras. Quando é que isso aconteceu? Provavelmente não foi em dezembro, porque dezembro seria inverno, e dificilmente os pastores estariam no campo, se fosse no inverno, né? Mas o importante é que a igreja escolheu essa data, tem razões históricas, nós não vamos entrar nisso aqui agora, e que a igreja resolveu separar uma data, como não se sabe qual é a data, a igreja escolheu separar uma data para celebrar o nascimento de Jesus, porque o nascimento de Jesus aconteceu, é o que interessa, o Natal aconteceu, o Natal é uma realidade, e nós temos que celebrar isso. E a igreja do Senhor em todo o mundo escolheu esta data. Não há por que nós não participarmos dessa celebração, né? Dessa grande, dessa tremenda história que é o Natal. Uma grande e tremenda história. E nesse ano, né, que a pandemia sacudiu todos nós e afetou tanta gente, afetou muito nós, pastores da Sara Nossa Terra, porque nós perdemos colegas nesse processo, mas nós não perdemos a esperança. A Bíblia diz que o justo, ainda que morre, tem esperança. E nós temos que proclamar isso, que Deus está conosco, Deus nos livra, Deus é conosco. E eu creio que o Natal traz uma mensagem para nós. O Natal que a mensagem traz para nós é que a salvação sempre vem do alto. Nós temos, acho que é um tempo de nós olharmos para cima, sabe, ter esperança. O Natal nos diz que há esperança quando nós olhamos para cima. Eu quero que você olhe para cima, olhe para Deus nestes tempos em que muitas coisas ficam sem resposta para nós. Há uma passagem em que Davi faz um salmo e a impressão que dá é que Davi está no campo, Davi está cuidando ali das ovelhas, na época em que ainda era pastor de ovelhas. E esse foi o início do ministério de Davi. Antes de ser pastor de Israel, ele foi pastor de ovelhas. E no Salmo 8, a Bíblia diz que ele provavelmente está deitado ali à noite, no deserto, solitário ali no campo, nos campos de Canaã, onde é Israel, né? E ali no verso 3 do Salmo 8, ele diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem imortal, quem é o homem para que te lembres dele? Quem é o filho do homem para que o visites? E o Natal responde isso. Quem somos nós para Deus nos visitar? Né? Mas Deus nos visitou. Porque é bom olhar para cima, né? Olhar para grande. Davi olhou para a imensidão do universo, toda aquela beleza, mas quem sou eu para que Deus olhe para mim? Né? Quem é o homem para que Deus o visite? E o Natal é essa notícia que Deus encarnou. Deus se tornou homem para visitar cada um de nós, para fazer parte da nossa história. O Criador faz parte da criação em Jesus. E só nós dizemos isso. Nenhuma outra religião afirma que Deus encarnou, que Deus se tornou. Ninguém acredita nisso. Só nós, cristãos, acreditamos que Jesus é Deus que encarnou. Aquele homem, aquele carpinteiro ali da Galileia, é Deus. É filho de Deus e é Deus também. Essa é a grande história do Natal. E essa é a diferença, essa é a singularidade da fé cristã. Os judeus não acreditam nisso. Os muçulmanos não acreditam nisso.
E nenhuma outra religião acredita que o Deus vivo encarnou, se fez presente num homem, na simplicidade de um carpinteiro. Nasceu ali em Belém, o Deus que criou os céus e a terra. E a Bíblia diz que aquele sujeito que nasceu ali em Belém é Deus. Aliás, a grande discussão, né? Há uma discussão se Maria é mãe de Deus ou se Maria é mãe de Jesus. E os evangélicos falam, não, é mãe de Jesus. Claro que é mãe de Jesus, mas a discussão que havia não é sobre se Maria gerou Deus. É óbvio que não dá para um ser humano, nunca vai gerar Deus. Mas quem foi aquela pessoa que foi gerada por Maria? Aquela pessoa é Deus. Essa é a grande e ousada afirmação da fé cristã. João fala isso lá no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E aí no verso 14 ele diz, e o Verbo se fez carne. Quer dizer, aquele que era Deus, aquele que estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Que coisa tremenda, né? É difícil, eu até compreendo que as outras religiões tenham dificuldade. Dê graças a Deus que você acredita, porque é um milagre acreditar nisso. Que aquele carpinteiro é Deus. É muito difícil acreditar nisso. Nós só acreditamos com a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz crer nessa verdade. Dessa grande história que o Verbo que estava com Deus, que era Deus, encarnou em Jesus. Jesus é esse Deus, aquela criança que nasceu de Maria é esse Deus. Mas apesar dessa grande história, dessa tremenda história de Deus, o Criador, aquele que é a realidade, que está por trás de toda a realidade, encarnou e se tornou homem, nós vemos no Natal, o interessante é que no Natal, no meio dessa história colossal que é Deus encarnar, nós vemos uma história de muita gente simples participando disso. Pequenas histórias que nós às vezes não prestamos atenção, nós olhamos de passagem nas histórias de gente simples, como Maria, como José, como a família de José, como a família de Maria, como aqueles pastores que estavam no campo, ou os magos que visitaram Belém, por causa da estrela que guiava em direção a Jesus. E é interessante que Deus é assim, Deus gosta de histórias, Deus gosta de pequenas histórias. A Bíblia é cheia, a Bíblia é recheada. Eu estava falando com a Jussara sobre a beleza da história de Ruth, de Noemi. Noemi desamparada, amargurada, dizendo, não me chamem mais de Noemi, me chamem de amargurada. Eu falar para você, ela estava chateada com Deus, mas ela nem passava pela cabeça dela que a história dela estava sendo escrita para a eternidade. Pequenas histórias. A tua pequena história está sendo escrita por Deus. Nós não estamos vendo, nós estamos, como Noemi, muitas vezes amargurado com algumas coisas que estavam acontecendo, mas tudo aquilo está sendo tecido por Deus, costurado. Cada pequena história entra na história grande que é a história de Deus. E nós vemos aqui, essas pessoas vivendo calmamente as suas vidas ali em Nazaré. Nazaré não devia ter 800 habitantes. Nazaré, você nem encontra Nazaré no mapa. De tão pequena, era uma vilazinha. E ali vivia Maria, José, calmamente. José provavelmente ia para o campo fazer alguma coisa, porque ou era carpinteiro, nós não sabemos se já era carpinteiro nessa época.
Mas uma vilazinha, você imagina uma vila de, não dá 1000 pessoas. Aquele casal vivendo ali, de repente aquele casal é sacudido pelo Natal, pelos acontecimentos do Natal. Eu queria ver a história de Maria, que é a primeira história que nós vimos. Você consegue imaginar o estresse que Maria teve no primeiro Natal? Ou no Natal, no único Natal, né? No Natal mesmo, na origem do Natal. Porque Maria devia ter uns 15 ou 16 anos. Há quem diga que até menos. Há quem diga que Maria devia ter entre 13 e 14 anos. Outros dizem que devia ter entre 15 a 16 anos. O certo é que era uma adolescente. Você imagina uma adolescente ter que lidar com essa realidade. A gente lê a Bíblia como um script que já está pronto. Mas não é assim. Aquelas coisas aconteceram. Essa menina um dia acordou e teve que lidar com essa nova realidade que foi apresentada para ela. A Bíblia fala lá em Lucas 1:29 que quando ela lida com a situação, ela fica muito perturbada. Diz ali em Lucas 1:29, e vendo-a, quer dizer, na hora que ela depara com a realidade nova que o anjo vai trazer para ela, ela diz assim, vendo ela, quer dizer, Maria, turbou-se, quer dizer, perturbou-se muito com aquelas palavras. E considerava que saudação seria esta. Agora pensa comigo, principalmente as mulheres aqui que casaram. Você está perto do teu casamento, planejando o vestido de noiva, pensando como é que vai ser a festa do seu casamento, planejando como é que vai ser o dia, convidando as pessoas, falando com a vizinha sobre o casamento. De repente entra essa nova realidade na vida dessa menina. De repente vem um anjo e diz, você vai engravidar do Espírito Santo. E ela fala, mas eu não conheço homem nenhum, eu sou virgem. Não, mas você vai engravidar assim mesmo, Deus vai fazer um milagre, o Espírito Santo vai vir sobre você e você vai ficar grávida. Agora você imagina o que não passou ali pela cabeça dela. Porque a Bíblia é muito resumida, a Bíblia não entra nos detalhes, porque os detalhes existiram, a Bíblia só não relata. Agora imagina uma menina de 15 anos que está preparando para se casar, cheia de sonhos, e aí de repente ela está diante da seguinte realidade, você está grávida, você vai ter que contar para o teu marido que você está grávida, e aí você vai ter que dizer que foi um milagre do Espírito Santo. Será que José vai acreditar nessa história? Será que os vizinhos, imagina uma vilazinha de 800 pessoas e essa menina parece grávida? A pressão, o estresse que não deve ter passado pela alma dessa menina, né? Eu, pelo menos, me lembro do meu casamento, a Jussara ficou estressada. Um dia que ela pediu um favor para mim, eu falei assim, eu não vou poder fazer não, mas nossa! Me arrependi amargamente de ter dito não. Eu paguei uns 3 anos, mas lembra no nosso noivado quando você não quis fazer aquilo para mim? Porque é muito estresse, a pessoa está, né, super nervosa, né, porque tem muita coisa para resolver. E uma coisa que essa menina não planejou é ficar grávida antes de casar. Porque naquela época, e isso é importante entender também para entender o nível de estresse que ela teve que enfrentar, que na época de Maria, eles estavam debaixo da lei de Moisés. E a lei de Moisés, a virgindade era uma questão de honra. Honra não só da menina, mas honra da família. E não só honra da família, honra da nação. Se for ler em Deuteronômio capítulo 22, era terminantemente proibido em Israel isso. A pena era morte. Havia muito rigor, uma rigidez incrível com relação à perda da virgindade sem o casamento. Desonrava a família. Como é que ela ia explicar que foi um milagre de Deus? Como é que ele ia contar isso para o noivo?
naquela sociedade, em uma vila. Eu morei numa cidade pequena. Quem morou em cidade pequena aqui? Eu fui criado até os 14 anos. Eu sei o que é a realidade de uma cidade pequena, dos comentários, né? Ainda mais de uma vila de 1.000 pessoas, 800 pessoas. E diante de uma nação super religiosa, né? Israel era uma nação religiosa. Agora, imagina a história de José. Se para Maria foi difícil, imagina José. A Bíblia fala em Mateus 1,19 que José, quando soube, então José, que iria desposar Maria, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Mas aqui não fala o que José sentiu. A dor que José sentiu quando soube que Maria estava grávida. O que passou pela cabeça dele? A confusão que ele teve que enfrentar, né? Quando ele soube dessa história estranha, mas como está grávida? Eu não sei, a Bíblia não fala se a Maria contou para ele que estava grávida e que tinha tido uma experiência com Deus. Mas se contou, ele certamente não acreditou pela reação que ele teve, porque ele falou, eu vou ter que deixar, infelizmente. E a Bíblia diz que ele era um homem justo, quer dizer, era um sujeito, ele não ia expor a noiva, não ia denunciar a noiva, ia simplesmente ir embora. Por quê? Porque ele se sentiu traído. Né? Agora, é interessante que nós não vemos aqui no relato a dor que ele teve quando se sentiu traído. O drama que ele enfrentou emocionalmente. Quando ele soube que Maria estava grávida, o sonho dele, a virgem, que era tudo para ele, era o futuro dele. Você imagina o que ele pensava de Maria antes disso, né? Maria era o sonho dele, aquela menina linda, de 15 anos, né? Era uma celebração para ele, aquele casamento, tudo ele planejou em redor de Maria, e de repente Maria aparece, Maria não é o que eu pensava, Maria me traiu. Com quem será que ele se aconselhou nesse momento? A Bíblia não fala, a Bíblia só diz que José não era um homem mau, era um homem bom, porque ele viu aquilo, sentiu e resolveu se afastar, né? É interessante como nós não pensamos nessas coisas, né? A gente olha para o texto, já vai lendo como se as pessoas não tivessem passado por esse drama todo. Quer dizer que o Natal, no começo, o Natal foi motivo de dor para esse casal aqui. Esse casal simples ali, daquela vilazinha simples na Galileia. Outros personagens que nós vemos, outras histórias interessantes, são os dos pastores no campo, né, que ficam assustados com aqueles anjos aparecendo. Eles, né, quer dizer, os pastores ali representam a gente simples, e os magos representam o contrário, porque os magos, os 3 reis magos, que não eram nem 13, nem eram reis, né, porque a Bíblia não fala que eram 3, é a tradição, por causa dos 3 presentes, é que dizem que os 3 reis magos eram 3 e que eram reis. A Bíblia diz apenas que eram magos, mas essa palavra magos não é no sentido de mágico, é no sentido de sábios. Eram 3 estudiosos e muito ricos, né? Percebe pelos presentes que eles dão, que eram presentes caros que eles dão a Jesus, que eram homens ricos, que simboliza, né, que Jesus veio para todos, veio para os ricos, veio para os pobres, veio para os pastores simples. Agora imagine, esses magos, eles deviam estar exaustos quando chegaram, porque a distância que eles viajaram, a Bíblia fala que eles vieram do Oriente, provavelmente da região do Iraque, ou talvez mais longe ainda, da região do Irã.
Iraque na época era a região da Babilônia, a região da Pérsia, lá no Irã, muito distante, mais de 1.000 quilômetros. Eles andaram mais de 1.000 quilômetros para ver Jesus. Provavelmente chegaram exaustos ali. E a Bíblia fala que os pastores, sobre os pastores, a Bíblia fala assim, lá em Lucas: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor, ficaram assustados. Queridos, não é interessante ver que são várias histórias, e cada história é mais interessante, uma mais interessante que a outra, né? Os magos assustados, os magos exaustos, os pastores assustados, José confuso, Maria estressada, perturbada, diz a Bíblia, né? Turbou-se muito. Pense ainda na família de Maria, na família. Quer dizer, inicialmente o Natal trouxe perturbação. Mas tudo muda quando eles mudam o foco, quando eles olham para cima, quando eles aceitam a intervenção de Deus. A nossa perturbação muda quando nós olhamos para cima. Quando você olha para cima, você pode estar como um destes personagens aqui. Você pode estar exausto, você pode estar perturbado, você pode estar estressado, você pode estar confuso com todas as coisas que estão acontecendo. Mas tudo muda quando a gente olha para cima. Amém? A Bíblia fala lá em Lucas 1, bendito o Senhor Deus de Israel, quando nós entendemos a história do ponto de vista de Deus. Quando a gente olha para a história do ponto de vista humano apenas, a gente fica perturbado, a gente fica assustado, a gente fica exausto, a gente fica estressado. Quando você olha para o que está acontecendo apenas sob a perspectiva terrena, você não, sabe, quando você não considera que as coisas estão também acontecendo sob a perspectiva da eternidade, Deus está trabalhando nas coisas que estão acontecendo, você fica dessa forma. Agora, quando você olha para cima, você começa a entender tudo o que está acontecendo. As coisas mudam, né? Nós vemos aqui no canto de Zacarias, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu em toda aquela perturbação, em toda aquela confusão, em toda aquela exaustão que eles estavam passando, Deus estava visitando eles. Porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Fala para o teu irmão, Deus está visitando a sua casa neste Natal. Fala para ele isso. Para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Nós vemos isso na situação de Maria. Quando Maria olha para cima, ela fica tranquila, ela aceita a situação, né? Diz ali em Lucas 1:37, o anjo fala para Maria assim, ela fala, como é que eu vou lidar com isso, como é que eu vou lidar com esse problema, eu nunca tive homem. O anjo tranquiliza Maria, fala que ela ia ser visitada pelo Espírito Santo. E ela ia engravidar do Espírito Santo. Porque para Deus nada é impossível. Essa deve ser nossa esperança nesse Natal e diante de tudo que nós estamos vivendo nestes tempos. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quer dizer, ela mudou, ela falou, não, amém. Se é Deus, se essa perturbação, se tudo isso, se é Deus fazendo a obra dele, eis aqui estou eu. Essa é a grande, né, essa grande notícia do Natal.
a salvação nos visita desde as alturas. E visita você, visita a sua casa, visita seu lar, visita a sua família, visita seus filhos. E nessa confusão, nessa situação, nada é impossível. Nós conhecemos situações de pessoas que estão sofrendo muito nestes tempos. E a palavra de Deus confia em Deus, porque para Deus nada é impossível. E quando Maria soube, o que ela diz? No famoso canto de Maria, o Magnificar. O Magnificar é o canto de Maria. E ela diz assim: porque me fez grandes coisas o poderoso. Assim você vai terminar esse ano, você vai dizer: Deus me fez grandes coisas. Deus me tem feito grandes coisas. Porque me fez grandes coisas. Quer dizer, a menina adolescente perturbada se encheu da glória de Deus. Porque me fez grandes coisas o poderoso. E santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Lucas capítulo 1, 49 e 50. Quer dizer, a angústia de Maria se converteu em alegria, em celebração, em fé. Oh, coisa boa! Você tem que converter a tua confusão em fé. Crê que aquele que está contigo é o Senhor, o Deus vivo, o Deus de Maria está contigo. Deus de Davi. Amém? E José, quando aceita, quando ele muda o foco e crê que é a intervenção de Deus, tudo que está acontecendo, tudo muda para ele. Né? Porque José estava focado no problema, focado naquela situação. Porque a Bíblia diz: então José, seu marido, o texto que nós lemos, Mateus 1, mas vamos ler 19 e 20. E José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, quer dizer, o projeto de José mudou. O projeto dele era Maria, o projeto dele era o casamento, o projeto dele agora era escapar, desistir. Porque quando você está diante da angústia, você quer escapar, você quer desistir, você quer ir embora. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E aí muda o projeto de José de novo. Quando eu encaixo os meus planos nos planos de Deus, eu tenho vitória. Essa, que José, não, então é plano de Deus, tudo isso é plano de Deus. E José, diz o verso 24, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Quando eu não vejo o sobrenatural, quando eu só olho o natural, eu me desespero. Mas quando eu abro os olhos da fé, as coisas mudam. O Natal é uma obra sobrenatural, porque o que acontece no aspecto natural, as pessoas não acreditam. Quanta gente diz aí no mundo que Maria, os judeus mesmo dizem que Maria engravidou de um soldado romano. Porque como é que eles vão crer que Maria foi concebida pelo Espírito Santo? Porque o Natal é sobrenatural. O Natal é crer no sobrenatural, crer na intervenção de um Deus que faz milagres. Porque se eu só olho para o Natal, se você só olhar para o natural nessa pandemia, como é que você vai celebrar o Natal? O Natal é a notícia de que não tem nada que está acontecendo na terra que escapa do plano e do projeto de Deus. Essa é a grande notícia. E a Bíblia diz que os magos, que estavam exaustos, cansados, lá em Mateus capítulo 2, e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Eu já falei, sobre o significado aqui no Natal passado, eu creio que preguei um pouquinho sobre o significado de ouro, de incenso, de mirra. Mas você vê que esses magos aqui eram homens muito ricos,
E essa atitude que eles tiveram diante de Jesus é a atitude que todos nós temos que ter, que caracteriza a pessoa que se converte. Vê que os magos tiveram aqui algumas atitudes quando eles depararam com Jesus, que é a atitude que nós temos quando nós conhecemos a Deus, e você reconhece uma pessoa que teve uma experiência com Deus quando ele tem essas atitudes aqui. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Essa é a atitude que caracteriza, porque ele sabia quem era o menino. Quando eu sei quem é Jesus, eu tenho essas atitudes aqui. Primeiro eu me prostro, eu me humilho diante de Deus, eu me humilho diante do menino, eu me humilho diante daquele que nasceu de Maria, de Jesus. Eu me prostro, eu adoro, quer dizer, eu manifesto a minha gratidão. E eu abro os meus tesouros, quer dizer, eu estou disposto a dar tudo que tenho, minha vida, meus talentos, para servir. Eu encontrei a razão da vida. Então o Natal é essa consciência, o Natal é nós entendermos diante de quem nós estamos. Quem é Jesus? É sobre isso que fala, né? Essa data maravilhosa que nós estamos vivendo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, então. Eu quero convidar você, nesse Natal, a olhar para cima. Eu não sei como é que você está, você sabe. Neste tempo de pandemia, você em casa, não sei como cada um de nós está. Eu sei como eu estou, como minha família, mas cada um aqui tem uma história pessoal. E você pode estar perturbado, como Maria, confuso, exausto, estressado. E o Natal fala, olha para cima. Tem esperança quando nós olhamos para cima. E é tempo de nós nos prostrarmos, nós nos humilharmos e adorarmos ao nosso Rei, oferecendo tua alma para servir ao Senhor. Nessa pandemia, quantas pessoas estão precisando de uma palavra, a palavra do Evangelho? Nós temos uma missão nestes dias de Natal de anunciar a palavra de Deus, de anunciar o Evangelho, de anunciar quem é Jesus, quem é aquele menino que nasceu de Maria, dizer que Jesus é Deus e veio para nos dar esperança, nos fazer olhar para cima. Amém, queridos? Vamos orar, fecha os teus olhos, coloca a tua vida diante de Deus, vamos agradecer a Deus por este Natal, por esta manhã. Deus abençoe o teu Natal, que você tenha um Natal maravilhoso, cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus. Eu queria que você colocasse agora a tua situação diante de Deus. O momento que você está vivendo. Tudo que você está passando nestes dias. Pai, nós colocamos diante de Ti, nesta manhã, nos lembramos do Natal, Pai, nos lembramos que o Senhor nos visitou, que o Oriente do Alto nos visitou. E queremos Te dar graças, queremos celebrar o Teu nome. Bendizer o nosso Deus.
Senhor conhece a vida de cada pessoa aqui nesta manhã, o que cada um está passando, a luta de cada um, a angústia de cada um. Algumas pessoas podem estar profundamente perturbadas, confusas com tudo que está acontecendo, famílias que perderam pessoas queridas. Algumas pessoas estão com medo, Pai, assustadas em relação ao futuro. Nós queremos olhar para cima, olhar para Jesus, olhar para o nosso Deus e declarar que para Deus nada é impossível. Comece agora, a Deus, fortalecer o coração do teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Com tua presença, com tua unção, com a tua graça, com a lembrança da visita que mudou o mundo, que mudou nossa história. Em nome de Jesus, Pai. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. E ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. E ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe o que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nos arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa, toma um lugar de honra. Amém. Senta um momentinho, nós vamos passar um rápido vídeo para você, em homenagem ao Natal.
Está congelado aí? Nós já vamos colocar aí Mas põe pro início. Tá sem som. Põe pause e põe no início. Aí, cadê o som? Menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Desculpa aí. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém a noiva vai entrar. Bom dia! Vamos lá, Isaías 9:6. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Feliz Natal a todos! Menino nasceu. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos cantar. Um filho se nos deu, e Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu, como um filho se nos deu, e Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome? E o seu nome é maravilhoso.
Diga glória ao príncipe. Glória ao príncipe da paz. Levanta a tua mão em glória ao Senhor. O céu começa a se abrir. Aleluia! Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Nós te adoramos, Pai, nós te damos graça. Obrigado por este ano, obrigado por tudo que passamos, porque Tu esteves conosco. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Vá pro melhor Natal da sua vida. Obrigado, Senhor. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Yeah! Yeah, yeah. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.